Sejam todos muito bem-vindos ao canal A Bíblia Toda. Eu sou Edgar de Oliveira e é um prazer ter você aqui em nossa rede de oração e intercessão. Estamos estudando os Salmos e tem sido uma grande bênção. Além disso, aqui no canal, nossas séries farão com que você compreenda de forma adequada a Bíblia e a história do cristianismo em ordem cronológica. Não perca a oportunidade de estudar gratuitamente aqui conosco, tá bom? Já aproveite para se inscrever aqui no canal, caso você ainda não seja inscrito, e ative todas as notificações no sininho para que você não perca nenhum de nossos vídeos. Isso vai te ajudar muito em sua caminhada cristã. Hoje nós vamos estudar o Salmo 62 e após nós iremos orar. O Salmo 62 é um salmo de Davi, tá? É o segundo salmo dedicado a Jedutum ou Etam. Os filhos de Jedutum eram, de acordo com 1 Crônicas 16, versículo 42, porteiros. Isso tem muito a nos ensinar. Os que servem bem dão os melhores cantores. E os que ocupam as mais altas posições no coral não devem se envergonhar de atender às portas da casa do Senhor. Amém? O salmo começa assim: A minha alma descansa somente em Deus. Dele vem a minha salvação. Vocês vão reparar a quantidade de vezes em que a palavra somente aparece nesse salmo. Esse salmo é conhecido também como o Salmo dos Somentes. Não é à toa, não é? A tradução somente é o sentido mais importante nesse salmo. Somente a fé verdadeira descansa em Deus somente. A confiança que confia parcialmente no Senhor é confiança vã. Se optarmos pela tradução verdadeiramente, teremos uma lembrança notável do uso frequentemente duplo que o Senhor Jesus fez deste advérbio. Na verdade, na verdade. Quantas vezes o Senhor falou dessa forma? Isso era quando ele queria chamar a atenção do ouvinte, porque ele estava prestes a falar algo muito importante. Era como se ele dissesse: atenção agora. A fé pode ouvir os passos da salvação aproximando-se. De forma alguma, a salvação nos vem de fonte inferior. Esperemos somente pela verdadeira fonte e evitemos o crime detestável de designar a criatura o que pertence só ao Criador. Somente Ele é a rocha que me salva. Ele é a minha torre segura, jamais serei abalado. Não foram poucas as vezes que Davi se escondeu em cavernas rochosas. Ele compara o seu Deus a um refúgio seguro e declara que ele é a sua única e verdadeira proteção, todo suficiente em si mesmo e nunca imperfeito. Deus é a nossa altura, a nossa plataforma alta. O crente experimentado não só habita em Deus, como em uma rocha cavernosa, mas também permanece nele ousadamente como um soldado em uma torre arrojada ou castelo imponente. Quando o homem sabe com certeza que o Senhor é a sua salvação, ele não se abate muito. O salmo continua: até quando todos vocês atacarão um homem? Sereis mortos todos vós, sereis como uma parede encurvada e uma sebe prestes a cair. Davi repreende os inimigos insensatos. Admira-se por perseverarem obstinadamente na maldade, depois de tantos fracassos e com a derrota certa diante deles. Diz a eles que o desígnio que propõem é fantasioso, o qual nunca conseguirão realizar por mais sagazes que sejam as maquinações. Os orgulhosos perseguidores ufanam-se e enchem-se de orgulho, mas não passam de uma parede inclinada prestes a desabar e virar ruína. Todo o propósito deles é derrubá-lo de sua posição elevada. Eles se deliciam com mentiras. Com a boca abençoam, mas no íntimo amaldiçoam. As excelências dos justos são desprezíveis aos ímpios e o principal alvo da fúria. A elevação que Deus dá aos piedosos na providência ou na reputação também é motivo de inveja do tipo mais vil. Se os ímpios pudessem ao menos arruinar a obra da graça em nós, eles ficariam contentes. Isso é triste, mas é verdade. Esmigalhar o nosso caráter, destruir a nossa influência são o tema da consulta entre eles.
Mentir já é bastante ruim, mas deleitar-se em mentir é uma das marcas mais negras da infâmia. Com a boca bendizem, mas no seu interior maldizem. A lisonja sempre foi uma arma predileta dos inimigos dos homens bons. Felizmente, Davi tinha muita experiência no silêncio, pois em se tratando de enganadores ardilosos não há outra resposta segura. É por isso que ele faz uma pausa agora. Descanse somente em Deus, ó minha alma. Dele vem a minha esperança. Temos de nos incentivar a manter a posição santa que assumimos no princípio. Silencia, ó minha alma. Submeta-te com inteireza, confia com determinação, espera com paciência. Não permitas que nenhuma das maquinações, consultas, lisonjas ou maldições dos inimigos te façam quebrar a paz do rei. Sê como a ovelha diante dos tosquiadores e como o teu Senhor conquista pela resistência passiva da paciência vitoriosa. Tu alcançarás isto quando estiveres intimamente convencido da presença de Deus e quando esperares só e unicamente nele. Fé genuína é fé impávida. A fé que tem olhos simples vê-se segura, mas se os olhos estiverem escurecidos por desconfianças, a fé é cega e inútil. O salmo continua: somente ele é a rocha que me salva. Ele é a minha torre alta, não serei abalado. Deus é a fundação e a finalização da minha segurança. Nunca é demais ouvirmos o toque do grande sino só. Este toque é o toque da morte de todas as confianças carnais. Esse toque leva-nos a lançar-nos nos braços abertos de Deus. A fé viva aumenta, a experiência desenvolve os músculos espirituais dos santos e da força varonil que a nossa infância religiosa ainda não alcançou. A minha salvação e a minha honra de Deus dependem. Ele é a minha rocha firme, o meu refúgio. Em que devemos nos gloriar, senão naquele que nos salva? Entreguemos a nossa honra com aquele que guarda a nossa alma. Ter tudo em Deus e gloriar-nos neste fato é uma das marcas indubitáveis da alma iluminada. A rocha da minha fortaleza e o meu refúgio estão em Deus. O versículo 8 diz assim: confiem nele em todos os momentos, ó povo, derramem diante dele o coração, pois ele é o nosso refúgio. A fé é um dever permanente, um privilégio perpétuo. Confiemos quando vemos, como também quando estamos totalmente no escuro. A adversidade é a época certa para a fé, mas a prosperidade não é a época menos adequada. Deus merece a nossa confiança em todos os momentos. Temos de confiar nele a toda hora. Um dia sem colocar a confiança em Deus é um dia de ira, mesmo que seja um dia de alegria. Confiem, santos, naquele de quem o mundo se desvia. Davi faz mais uma pausa agora. Um silêncio oportuno, pois as ovelhas se deitam com satisfação quando um pasto como este está diante delas. Os homens de origem humilde não passam de um sopro. Os de origem importante não passam de mentira. Pesados na balança, juntos não chegam ao peso de um sopro. O primeiro filho de Adão chamava-se Abel, que significa vaidade. Aqui ficamos sabendo que todos os filhos de Adão são Abéis. Seria bom se todos os filhos fossem assim em caráter, como também em nome. Mas infelizmente, neste aspecto, muitos são Caíns. Como é miserável o pobre homem que põe a confiança em príncipes. Quanto mais confiamos em Deus, mais percebemos o absoluto vazio de todas as outras confianças. Não confiem na extorsão, nem ponham a esperança em bens roubados. Se as suas riquezas aumentam, não ponham nelas o coração. Riquezas adquiridas de forma ilícita são a confiança dos tolos, pois a peste da morte está nelas. Estão cheias de cancro e fedem por causa da maldição de Deus. Pisar os pobres e silenciar os clamores por justiça são o prazer de muitos tiranos prepotentes, que imaginam arrogantemente que podem desafiar Deus e os homens. Estas são palavras de advertência para eles.
Será bom que atendam à advertência, pois o juiz de toda a terra chamará os homens para prestarem contas da opressão contra os inocentes e da rapina contra os pobres. A opressão e a rapina podem ser efetuados legalmente nos tribunais da terra, mas nenhuma interpretação distorcida da lei, nenhum truque e evasão terá valia no tribunal do céu. Amém? Uma vez Deus falou, 2 vezes eu ouvi que o poder pertence a Deus. Deus é tão imutável que não precisa falar 2 vezes, como se estivesse mudado. É tão infalível que uma declaração basta, pois ele não pode errar. É tão onipotente que uma única palavra atinge todos os seus desígnios. Falamos muito e não dizemos nada. Deus fala uma vez e profere verdades eternas. Aleluia! Todos os nossos discursos podem morrer no som, mas ele fala e está feito. Ordena e não cede. Ele é a fonte do poder e nele o poder habita verdadeiramente. Devemos ouvir sempre esta voz de Deus para que não venhamos a pôr a confiança em seres criados em quem não há poder, visto que todo poder está em Deus. Contigo também, Senhor, está a fidelidade. É certo que retribuirás a cada um conforme o seu procedimento. Este terno atributo adocica o grandioso pensamento do poder divino, não é verdade, meus irmãos? A força divina não nos esmagará, mas será usada para o nosso bem. Deus recompensa graciosamente os pobres pelas obras imperfeitas que fazem. E vemos nisso exibição clara de misericórdia. Ele não é um mestre severo. Ele não manda que façamos tijolos sem nos fornecer palha, mas nos dá força igual ao nosso dia. Os homens não nos ajudam nem nos recompensam. Deus nos ajuda e nos recompensa. Nele o poder e a graça são eternamente residentes. A nossa fé deve esperar com paciência e aguardar em silêncio, porque com certeza veremos a salvação de Deus. Só lhe deu glória, glória somente a Deus. Toda glória seja dada só a Deus. Que salmo maravilhoso, não é verdade? Glória a Deus por esse salmo, por essa palavra bendita que aqueceu o nosso coração. Agora nós vamos orar, tá bom? Se você ainda não colocou o seu pedido de oração aqui nos comentários, faça isso agora, tá bem? Ore comigo. Senhor nosso Deus, a nossa alma descansa somente em Ti. A nossa salvação vem de Ti. Somente o Senhor é a rocha que nos salva. O Senhor é a nossa torre segura. Jamais seremos abalados. Jamais. A nossa alma descansa somente em Ti, Senhor, pois a nossa esperança vem de Ti. Tu és a rocha que nos salva. Tu és a nossa torre alta. Não seremos abalados. Que promessa gloriosa! A nossa salvação e a nossa honra dependem de Ti, pois Tu és a nossa rocha firme, o nosso refúgio. Que possamos confiar em Ti em todos os momentos e derramar diante de Ti o nosso coração, pois Tu és o nosso refúgio. Quando nos afastamos de Ti, somos pobres pecadores, sem rumo e sem direção. Livra-nos desse mal, Senhor. Segura-nos pelas mãos e não nos deixes cair da Tua graça. Que a nossa esperança esteja sempre em Ti. Que em Ti esteja o nosso coração, pois todo poder pertence somente a Ti. Contigo também, Senhor, está a fidelidade. É certo que retribuirás a cada um conforme o seu procedimento. É por isso que nos colocamos diante de Ti com tremor e temor, pois sabemos que sem Ti nada podemos fazer. Ó Senhor Deus, pedimos pelas Tuas infinitas misericórdias que o Senhor derrame a Tua infinita graça sobre a nossa família, sobre cada um que a Ti clama nessa hora. Estamos num momento muito difícil, num período de escuridão pelo qual a nossa nação tem passado. Que a Tua mão seja como uma pedra sobre os homens maus que têm lesado nossa nação. Que a Tua justiça seja feita. Que haja arrependimento no Teu povo pela comodidade diabólica e fraqueza espiritual que permitiram que estivéssemos numa situação tão tenebrosa. Livra-nos do mal, Senhor. Tenha misericórdia do Teu povo que sofre injustiças. Sejam as Tuas misericórdias com aqueles que estão combatendo o bom combate da fé. Que haja cura em cada área de nossas vidas, para que haja alegria em nosso lar, para que haja libertação para aqueles que se encontram aprisionados por uma série de mazelas, por uma série de injustiças.
Obrigado pela tua palavra, porque ela nos traz esperança, consolo, alívio e paz, mesmo em meio a tantas lutas. Cremos que estamos seguros em ti e que o Senhor tem todo o poder para fazer o que desejar. Que o teu povo seja agraciado de uma forma especial e que toda dificuldade nos deixe ainda mais fortes. Agradecemos a ti e pedimos que cada pedido deixado nos comentários seja contemplado com uma resposta favorável da tua parte. Confiamos em ti e te agradecemos por tudo, Senhor. É no nome de Jesus que oramos, com perdão dos nossos pecados, Senhor. Perdoa os nossos pecados. Conduza-nos com poder e graça diante dos caminhos que o Senhor mesmo tem colocado diante de nós. Por favor, Senhor, faça assim. Não nos permita retroceder do caminho reto, mas que possamos ser instrumentos do Senhor para abrir os olhos daqueles que ainda não conseguem enxergar a verdade. Que seja assim, em nome de Jesus. Amém. É simplesmente maravilhoso estar na presença de Deus e desfrutar de momentos tão especiais como este. Eu peço que você compartilhe esse vídeo com os seus contatos, tá bom? Em demais redes sociais. Ajude outras pessoas que estão precisando ouvir o que você acabou de ouvir. Se você ainda não se inscreveu aqui no canal, por favor, se inscreva agora, tá bom? Para que você possa acompanhar todo o conteúdo produzido aqui no canal. Que Deus te abençoe muito e até o próximo vídeo com a graça de Deus.